Todos nós assistimos ontem, alguns com irresignação, outros com compreensão, o resultado do Supremo Tribunal Federal sobre a ficha limpa. Por 6 votos a 5, o Supremo derrubou a validade da chamada Lei de Ficha Limpa nas eleições de 2010. Isso vai, com certeza absoluta, e já está acontecendo, mudanças nos parlamentos. O próprio Senado Federal, a Câmara dos Deputados, e eu não sei se até esta casa poderá ser atingida com a mudança do quociente eleitoral, porque votos daqueles que não foram somatizados no Tribunal Regional Eleitoral, com certeza agora serão, e pode haver mudança de cadeiras dentro desta própria instituição aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Mas decisão de justiça é o tipo de coisa que só nos resta acatar. Já sabíamos que a decisão seria apertada. Agora, o que nós não podemos deixar é que essa lei, que trouxe grande relevância para a coisa pública no nosso país, fique relegada a segundo plano. É uma lei que oxigenou, que trouxe asepsia para o eleitor em escolher pessoas honestas, honradas, decentes e que, presumivelmente, não sofreram ainda o carimbo ou a chancela de uma decisão condenatória ou administrativa recaindo sobre atos anteriores praticados dentro da vida pública. Nós sabemos que está havendo um ar de funeral entre a população. Eu assisti ontem, deputado Paulo Correia, o depoimento de vários populares e de vários comentaristas, de cientistas políticos. Uma decepção para a população, à primeira vista, poderia ser que sim. Até porque foi através de assinatura, foi através de um apoio popular que começou o Supremo Tribunal Federal a determinar e a dirigir essa regra. Foram mais de 2 milhões de assinaturas pedindo que os tribunais regionais eleitorais não deferisse candidatura daqueles que não preenchessem uma vida anteacta, branca, limpa e transparente. O que gerou? Gerou uma expectativa muito grande, frustrada parcialmente, mitigada pela decisão de ontem pelo Supremo Tribunal Federal. Mas há um outro ponto, o ponto que nós devemos sempre respeitar a Constituição. E aí é que eu abro essa discussão dentro do Parlamento Estadual. O Supremo Tribunal Federal tem se intrometido reiteradas vezes em questões políticas do nosso país. Eu sei que essa questão da ficha limpa trouxe prejuízos incomensuráveis a diversos candidatos. Cássio Cunha Lima, por exemplo, foi o senador mais bem votado do seu estado e não pôde assumir, por causa de uma decisão judicial. E agora, o próprio Supremo Tribunal Federal está reconduzindo a uma das vagas no Congresso Nacional. Jader Barbalho é outro exemplo clássico dessa situação, que também está sendo reconduzido. Paulo Maluf, que também agora terá o seu assento em definitivo dentro da Câmara Federal. E assim se sucederá, presidente, e volto a alertar esta casa. Creio eu que haverá mudanças de cadeira dentro desta própria casa, porque somado votos, como por exemplo do Raul Freixes, do Luizinho Tenório, do Chico Gimenez e de muitos outros que não foram contabilizados na coligação,
vai haver mudança dentro deste parlamento. Busquem os direitos aqueles que entenderem que o tenham, mas que essa intromissão, mais uma vez, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal, do Tribunal Superior Eleitoral, tem trazido uma expectativa enganosa à população, isso é muito longe de se contestar. A minha preocupação é essa. Cria-se uma expectativa. E agora sim, a população tem que exigir não mais das casas legislativas, mas dos poderes, que estão legislando quando deveriam julgar as leis criadas por nós. E isso tem trazido um embaralho e uma confusão. Muitos candidatos do nosso estado sofreram prejuízos por causa do discurso da ficha limpa. Muitos, mas muitos mesmo. E agora, vem o Supremo Tribunal Federal, depois de ultrapassadas as eleições, e dizer que a ficha limpa não valia para absolutamente nada, trazendo a frustração da expectativa, da higienização dos parlamentos a nível nacional. Eu concedo a parte a Vossa Excelência, professor Rinaldo. Deputado Marcos Trade, Vossa Excelência traz um tema hoje que não tenho dúvida que é a discussão em todo o nosso país. Um projeto de iniciativa popular, como Vossa Excelência disse, partindo, emanando do próprio povo. Um dos princípios que assegura a fortalecer nossa democracia, as pessoas participando. Um tema como este, que na verdade é o que a maioria absoluta da população gostaria que tivesse já vigorando. E eu acredito que o ministro Fux deve ter usado o princípio da anuidade, né, para embasar o seu voto. De uma coisa é certa, até comentando aqui com o nosso colega Pedro Kemp, eu acredito que aquele francês que defendeu a tese da divisão, da independência dos poderes, Montesquieu, se ele ressuscitasse, deputado Marquinhos Trade, acredito eu que ficaria mais muito chateado. Porque o que nós temos visto hoje, infelizmente, é o poder judiciário, na verdade, agindo no poder legiferante, aqueles que têm a prerrogativa legal de legislar e criando essa instabilidade jurídica, essa insegurança jurídica pelos quatro cantos do nosso país. Outro exemplo disso é o que a gente tem vivido, essa questão de quem que é o mandato. É do partido ou é da coligação? Gente, é inadmissível, né, uma questão como esta. Eu vi o voto do próprio Gilmar Mendes, que outrora diz, não, o mandato é do partido. Já ontem dizendo, não podemos infringir aqui o princípio da anuidade. Ou seja, nós vamos rasgar então o Código Eleitoral de 65? Nós vamos rasgar um costume de 45 anos? Nós vamos rasgar um diploma que fora expedido pelo TRE, que está sob a égide do TSE? Então, deputado Marquinhos Trade, mais do que nunca é preciso que no nosso país os poderes efetivamente estejam cumprindo o seu papel de forma harmônica, porém de forma independente. Parabéns pelo pronunciamento e eu espero que realmente, através de um projeto como esse, do Ficha Limpa, que emanou do povo, todos os homens públicos desse país possam realmente cumprir com o seu papel, que é de representar e com dignidade, sem nenhuma interrogação, sem nenhum questionamento sobre aquele que ele está dando voto para representá-lo com muita eficiência e com transparência. Muito obrigado. Como é bom, senhor presidente, discutirmos temas onde os parlamentares estão preparados para levantar a questão. A parte do deputado professor Rinaldo há de ficar na reprografia desta casa, para que se eternize daqueles que sucederão a nós. Ele tocou num ponto de matéria jurídica extremamente interessante, que é o chamado princípio da segurança jurídica, que é o princípio defendido
pelo ministro Marco Aurélio, que é o princípio de que, se as regras já foram colocadas no jogo, não há, por melhor que seja o direito, afrontar a Constituição. Por melhor que for o direito, ela não pode invadir a seara do campo jurídico. E aí, o ministro Marco Aurélio de Mello, defendendo a segurança jurídica, contrariando o anseio popular, ele toma essa decisão. Mas só que no caso das coligações, o mesmo ministro que defende o princípio da segurança jurídica vem, sem fundamento técnico-jurídico, rasga o princípio da unanimidade, ultrapassa e estupra a Constituição e diz que a regra do jogo pode ser mudada. Aí a gente fica a perguntar, será que o Supremo Tribunal Federal não está exagerando nas decisões e interferindo na vontade popular? Porque o Congresso vai ser agora totalmente modificado. Me parece, deputado Pedro Kemp, que 5 senadores imediatamente já vão tomar os seus lugares e que foram impedidos pela própria Justiça Eleitoral. O Congresso, a Câmara Federal, eu conversava há pouco com o deputado federal Fábio Tradi, diz que lá também quase 25 novos pedidos já estão sendo feitos. Aqui nessa casa, entre 24 deputados, vai haver mudança, segundo os entendidos, no quociente eleitoral. Então, é que a gente fala, a vontade popular está sendo respeitada ou quem está decidindo é o Supremo Tribunal Federal? Eu concedo a parte a Vossa Excelência. Deputado Marquinhos Tradi, primeiramente quero parabenizá-lo, Vossa Excelência, que é um especialista na área do direito, coloca com muita propriedade esse assunto, e quero dizer aqui que no início do mandato passado eu fiz um pronunciamento nesta casa defendendo a reforma política, e lembro que no mandato passado o Congresso Nacional praticamente empurrou com a barriga este assunto e fez lá uma mini reforma político-eleitoral, assim, com alguns itens, uma discussão truncada, né, pela metade, e mais uma vez o Congresso Nacional deixou de legislar, deixou de cumprir com o seu papel, e aí o Judiciário não tem culpa, muitas vezes, tomar decisões, porque ele é provocado, e se há lacunas, né, aí na legislação, ele tem que tomar decisões. Eu também lamento que tenha acontecido esse tipo de coisa, né? Hoje, senadores, Vossa Excelência outro dia citou aqui o caso do senador João Capiberibe, né? Que inclusive há indícios de que tenha sido prejudicado, houve talvez uma armação para que ele, né, fosse impedido de concorrer, de tomar posse, e agora está na iminência de assumir, né, novamente como senador. Então, o que nós precisamos nesse momento é reafirmar a necessidade urgente do país ter uma reforma ampla, né, do sistema político eleitoral, até porque nós temos problema hoje de posse de suplentes, né, se é da coligação, se é do partido, problema da fidelidade partidária. Já houve decisões sobre isso, mas na prática nós temos um sistema que é incoerente com aquilo que foi decidido já, né? Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por reafirmar, né, essa necessidade de haver segurança jurídica no campo da político-eleitoral. E aqui na Assembleia Legislativa nós já tivemos até conversando entre alguns colegas da necessidade de constituirmos também uma comissão, né, para discutir a reforma política. Quem sabe encaminhar para o Congresso Nacional as nossas posições aqui, convidar nossos parlamentares, né, federais. Vossa Excelência tem o seu irmão Fábio Tradi, competente deputado que aparece na comissão, né, da reforma política. Poderia talvez ser aqui para nós
também um interlocutor, né, levando as posições do Parlamento do Mato Grosso do Sul. Era isso que eu gostaria de colocar na fala de Vossa Excelência. Muito obrigado. Obrigado, deputado Pedro Kemp. E é o que a gente fala, pondera e argumenta. E é quase que irrespondível, deputado Lauro Davi. Houve sim, através dessa iniciativa popular e o chancelamento do Poder Judiciário em várias instâncias, houve uma desigualdade de concorrência entre os candidatos. Muitos nomes foram barrados na convenção e tinham direito agora de concorrer às eleições. E tantos quanto os outros, porque nós sabemos as dificuldades de se chegar a uma vitória num pleito eleitoral. Imaginam aqueles que tinham que correr e recorrer das decisões da instância que impugnavam os nomes deles. Como esses que nós citamos, o Luizinho Tenório, o Raul Freixo, o próprio Paulo Maluf, Cássio Cunha Lima, que para nós deveriam ser inelegíveis, e hoje vem a própria justiça e fala, errei. Eles podiam ter concorrido sim. E aí é que a gente fica a imaginar, né, que país é este? Deputado Paulo Correia. Nessa sua fala, eu queria parabenizar Vossa Excelência, deputado Martins. Queria dizer que falha o Congresso Nacional como um todo. E hoje o Correio do Estado está estampado na matéria, dizendo que o Senado Federal, não enfrentando o problema total da reforma política, aprova que não vai mais haver coligação na proporcional. Está em tempo ainda, deputado? Eu acho que sim, até porque nós temos eleições municipais no ano que vem. Até setembro há aquela movimentação que é normal, de praxe, e os partidos vão ter que se alinhar conforme essa decisão do Senado Federal, que foi votado só numa comissão ainda, mas decidiu. E aí, na segunda pegada, o senador Moca defende o voto distrital como um voto legítimo. Só a defesa do voto distrital, deputado Marquinhos Braga, muda completamente o sistema político brasileiro. Então, foi fatiada a reforma tributária, que eu quero dizer que Vossa Excelência está de parabéns, porque nessa casa tem que ser criado uma instância para que a gente possa participar dessa discussão. Será que isso que Vossa Excelência falou trouxe prejuízo para o Paulo Maluf? E será que ele era ficha limpa ou ficha suja e não entrou no pleito? E qual é o prejuízo disso? Tem como mensurar isso? Da mesma forma, traga isso para o nosso Estado. Como é que nós ficamos? E essa decisão, o suplente, né, o Tribunal Superior Eleitoral numa turma, o suplente é do partido ou vale o suplente da coligação? Todo esse vácuo está sendo criado, deputado Marquinhos Braga, porque o Congresso Nacional não opera, porque o Congresso Nacional não é célebre nas coisas importantes desse país. Deixa o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral legislar quando eles deveriam julgar. Vossa Excelência falou sabiamente. Quero dizer a Vossa Excelência, participo, só para terminar, se me concede mais uma coisa, só para terminar, participo dessa sua ideia. Se puder, essa casa tem que montar aqui uma comissão especial, uma instância, alguma coisa, deputado Marquinhos. E aí, para nós discutirmos e levarmos nossa sugestão. Sabe por quê? Da mesma forma como foi fatiada, vai ser atropelada essa solução. Essa solução interessa a quem? Não foi discutida por ninguém. Está sendo discutida num plenário em que tem dezenas de outras matérias sendo discutidas e não existe objetividade quanto a dizer assim, como é que nós vamos? É presidencialismo? Tem que começar lá atrás. É parlamentarismo? É voto distrital puro? É voto distrital misto? Como é que vai funcionar? Ano que vem tem eleição municipal. Vai ser 5 anos o mandato para coincidir? Como é que vai ser isso aí?
Então, está de parabéns, deputado, e eu gostaria de me colocar à disposição de Vossa Excelência para que a gente pudesse estar criando aqui alguma, até de uma forma bem simplória, para dizer isso, alguma instância dentro da casa para a gente poder discutir isso, né? Levar a nossa sugestão, porque nós temos valorosos representantes lá, vai passar por esses representantes essa discussão, e esse troço está andando e de repente não consulta os interesses da nossa população e nós estamos deixando ao largo. Esse sim é um assunto pertinente e quero apoiar Vossa Excelência nessa batalha. Veja bem, o interessante é mostrar que todos os apartes vêm ao encontro do que nós estamos dizendo aqui. Todos nós somos a favor do projeto de iniciativa popular, que, na minha opinião, foi um dos mais belos espetáculos da democracia vista no Brasil, porque saiu de iniciativa popular. Quase 2 milhões de cidadãos e cidadãs pedindo a ficha limpa. O inconformismo é o seguinte: a interferência do Supremo Tribunal Federal na aplicabilidade e no pulso firme na hora de se colocar quando é que deveriam ser colocadas as regras do jogo. Que a ficha limpa tem que existir, é lógico que tem. É incompatível um homem público, réu ou hóspede das coisas ilícitas, assumir uma cadeira em qualquer parlamento. Isso é incontestável. O problema que se traz é o prejuízo causado a muitos daqueles que tinham condições de concorrer e que foram prejudicados ao longo da disputa eleitoral e não conseguiram, por causa agora de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do princípio da segurança jurídica, que é entendível, porque se há um princípio clássico, acadêmico dos bancos de direito, é que a lei não pode retroagir para prejudicar. E embora seja um princípio incerto do processo penal, ele é aplicado sim, e ontem foi a decisão, vindo de um advogado, vindo de um jurista, o Luiz Fux, determinando que o princípio da anualidade tem que ser reservado, tem que ser preservado em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Mas o que leva é que essa situação de ontem, o meu colega e também advogado Alcides Bernal, é uma situação muito complicada, cujas consequências vai trazer em todos os setores do Congresso Nacional, da Câmara Federal, dos parlamentos estaduais, troca de cadeiras. Essas vão ser as consequências. Vai começar a haver uma movimentação partidária, os partidos vão querer que os votos dos seus candidatos que não foram somatizados, pode mudar sim a dança e o número das cadeiras. E agora, o que vai acontecer? Um grande equívoco que vai ser recolocado depois de muitos e muitos meses. Aí é que fica, né, o grande ponto de interrogação. Que a decisão do Supremo Tribunal Federal é acertada ou não, nós não estamos discutindo. Decisão judicial deve ser cumprida, ainda mais da mais alta corte, exarada por ministros do mais alto grau de conhecimento. Mas o que nos assusta é o voto, por exemplo, da ministra Carmen Lúcia, que diz o seguinte: olha só, primeira a manifestar, a ministra Carmen Lúcia observou que a lei da ficha limpa não alterou a igualdade entre os candidatos que disputaram as eleições de 2010. Por esse entendimento, as novas regras para a elegibilidade de políticos poderiam, em sua avaliação, ser normalmente aplicadas no último pleito. Não vejo ruptura da igualdade entre candidatos, enfatizando que todos que pretendiam disputar cargos eletivos já tinham conhecimento da lei da ficha limpa na época das convenções partidárias. O que me traz a preocupação é o seguinte: a formação jurídica das candidaturas se apresenta no momento das convenções. A lei, ao fixar as novas balizas, pôs de maneira clara
quais eram as condições que tinham de ser apresentadas por aqueles que quisessem disputar as eleições. O Ricardo Lewandowski, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, diz o seguinte: o princípio da anualidade não precisava ser respeitado, porque não teria alterado as condições de disputa dos candidatos. O registro dos candidatos é o momento crucial em que tudo pode ser mudado, em que se podem mudar as regras do jogo para incluir ou excluir. Não se verifica nenhum prejuízo alterando a paridade das armas. Todos os candidatos de todos os partidos estavam na mesma situação antes das convenções. E aí vem o ministro Joaquim Barbosa e disse: ora, a importância da moralidade da lei da ficha limpa é para obstar que políticos com improbidade administrativa fosse eleito pelo voto popular. Vossa Excelência, por de 3 minutos. Defensor da validade da legislação no pleito de 2010, comentou: o Supremo Tribunal Federal está neste momento fazendo uma opção. Temos aqui 2 dispositivos de natureza e de estatura constitucional. Um é o artigo 16, que estabelece a anualidade. O outro estabelece a obrigação de se implantar a moralidade e de se coibir a improbidade administrativa, que todos nós sabemos que é uma das chagas da nossa vida política. E aí é que traz novamente a nossa preocupação. O TSE interferiu na PEC dos vereadores, causou uma confusão enorme em todas as câmaras municipais do nosso Brasil, criou uma expectativa e depois frustrou essa expectativa. Diversos magistrados em instância singela concedeu o poder de que eles assumissem os seus mandatos conforme decisão judicial. Aí vem o TSE e normatiza totalmente diferente. O TSE diz, antes das eleições, que as vagas do suplente deveriam preencher a votação e a vontade popular. A vaga seria um dos mais votados. Agora vem decisões isoladas dizendo a vaga é do partido e muda a regra do jogo. E vem agora, numa outra decisão totalmente contraditória das anteriores, mas acertada pelo princípio constitucional, que frustra a nossa expectativa. Porque, na minha opinião, a lei da ficha limpa deveria valer e é um exemplo de democracia, porque dos órgãos públicos nós não podemos ter pessoas condenadas, porque é um mal que habita nos parlamentos, pessoas com passado obscuro, com manchas administrativas, réus em várias ações, querer assumir o comando de um Estado ou representar parte da população. Era o que tinha, senhor presidente. Com a palavra o novo deputado Zé Teixeira, Democratas.